agora eu vou mostrar o Shape Text Box. É isso mesmo, você pode criar uma área de texto, limitar uma área de texto por qualquer shape, até mesmo linha, fazer o texto seguir uma linha. Primeiro, vou mostrar aqui com um elipse. Selecionar aqui o elipse, clicar e arrastar. O preenchimento dele vai ficar em preto, não importa, isso não importa. Vou selecionar a ferramenta de texto, manter pressionado aqui e fazer o tear off. Separar todas essas caixas de ferramentas aqui. Só que não é necessário utilizar. Essa aqui é a ferramenta responsável para você conseguir determinar uma área, um shape, como uma área onde você pode escrever um text area, um text frame. Só que você, quando passa o cursor do mouse em cima, aqui ele já fica com o formato da ferramenta, mesmo usando a primeira ferramenta Type Tool aqui. Então você pode selecionar essa aqui mesmo e você clica aqui na linha, dá um clique, aí some o preenchimento e o cursor fica lá dentro piscando. Aí você escreve seu texto lá dentro, está limitado pelo círculo. É claro que o texto está muito grande, você diminui o tamanho um pouquinho. Vamos colocar não tanto assim também, 72. Ctrl C, Ctrl V. Você vai colocando o texto dentro aqui. Pode ser até aquele poema mesmo aqui dentro. Selecionar tudo, deletar, voltar lá para o Word. A outra maneira, o famoso Ctrl C, ó, copiar e colar, Ctrl V, texto ali dentro, diminuir o tamanho da fonte aqui, colocar agora em 21 pontos, então o texto está ali dentro, limitado pelo círculo ou qualquer outro objeto, seja estrela, seja o que for. Então agora vou retirar esse texto aqui de dentro, deletar o círculo, deletar tudo aqui, ó. Deletar tudo, e tem uma outra ferramenta aqui de texto, que é essa aqui, ó, chamada Vertical Type Tool. É a mesma coisa, só que ela escreve o texto na vertical, ó. Simples. Então existe esse tipo de texto para você escrever, né? Essa aqui é a horizontal e essa é a vertical, né? A diferença. E essas duas mesmas ferramentas aqui tem, ó, ao lado, para você escrever em vertical dentro de um shape criado, né? Então, por exemplo, vai o círculo de novo. Dá um círculo aqui de novo. Seleciona essa aqui, ó. Aí ele posiciona o cursor aqui, ele vai escrever o texto, só que o texto vai ficar na vertical, dentro do círculo. Dá para fazer alguns efeitos especiais com isso, né? Depende aí da criatividade. Tem o alinhamento dele aqui também, olha só como fica o alinhamento aqui em cima agora, que diferente. Não de um jeito, ó. Bom, deletar. E tem essa última aqui, que é mais interessante aqui, né? Que é essas duas aqui, na verdade, Type on Path Tool, e essa aqui, a Type, é Vertical Type on Path Tool. Essa aqui faz o texto na vertical seguindo o caminho ou na horizontal normal. Vamos a um exemplo aqui, selecionando novamente um elipse. Não, vou fazer com a Pen Tool, fazer um caminho com a Pen Tool. Vou colocar aqui a inversão aqui, quero só a cor do contorno, né, do path mesmo, sem preenchimento aqui. Clicar e arrastar, fazer este caminho aqui, essa ondulação aqui com a Pen Tool. Vou selecionar a ferramenta agora de texto, que vai ser esta aqui, Type on Path Tool, ou pode ser essa aqui mesmo, porque quando você passa o mouse em cima de uma linha aberta, ele já troca automaticamente, ó. Fica com o mesmo sinal se fosse essa linha aqui, tanto faz. Você vai clicar aqui e vai digitar o seu texto. Vou lá, clicar. Selecionar todo o texto e aumentar o tamanho. Colocar o tamanho do texto lá em 72 ou com o atalho que eu já expliquei, né? Ctrl Shift e o ponto ou a vírgula, vai aumentando o texto. Pronto. E você tem as configurações aqui. Essa linha comprida aqui ao centro e aqui no final, e essas outras linhas. Essas outras linhas identificam aonde vai começar o texto do caminho. E a outra, é claro, aonde termina o texto no caminho. Se eu mover para cá, vai até sumir o texto ali. Ó, sumiu o texto. Fica até aquele pontinho vermelho, ó, indicando que existe mais texto. Eu posso até fazer uma outra linha, por exemplo, uma linha que tenha só uma palavra, daí outra curva aqui que eu faça a ligação e continue a escrever o texto. Dá para fazer uns efeitos especiais com isso. Nunca fiz, para falar a verdade, mas já pensei aqui agora nessa hipótese, dá para criar algo legal sim. E tem essa outra linhazinha aqui no centro, ó, que você passa o mouse e preste atenção, cursor. Fica que nem uma taxinha, você clica e arrasta, você inverte de lado o texto, né? Aqui, ó, vou mover mais para cá para aparecer todo o texto.
ou essa aqui também, faz todo o texto, então fica de cabeça para baixo. Posso fazer a mesma coisa em shapes, deletar isso aqui. Posso fazer a mesma coisa, por exemplo, em um círculo. Seleciono a ferramenta, aqui, Type on Path, clico aqui dentro, escrevo o meu texto. As mesmas configurações aqui de início e fim, e tenho também aquele esquema de você colocar para dentro, né, ou para fora aqui o círculo. Só que legal. Aumentar o tamanho do texto, determinar a posição de entrada ou saída, é muito simples, não tem dificuldade nenhuma. Rotaciono o objeto ali dentro, sem problema nenhum. E aqui eu determino se vai caber no círculo ou não, né? O limite do texto. Aqui eu rotaciono, ponho para dentro ou para fora. Fácil, fácil aqui, sem dificuldade. Esse é um recurso muito simples, já bem conhecido desde as versões antigas, e a maioria dos softwares trabalham da mesma forma com esse esquema de Type on Path. Então essa aqui que fica que nem a taxinha, ó, essa aqui no círculo no caso fica diferente. Aqui é de início, ó, do texto, ó, sumiu com B e tal. Então é facinho, só que você arrastar para dentro, né, dar espaço entre os caracteres agora, seleciona todo o texto, você dá um espaço entre os caracteres agora, Alt e a tecla de atalho, ó. Então dá para você criar alguns efeitos interessantes, né? E o círculo não aparece nesse caso, né, porque ele perde a informação de cor, então dá para você criar alguns efeitos bem interessantes aí, rotacionando, tal, né? Vai fazer dentro da estrela, seguindo uma estrela, por exemplo, pegar o rosto de uma foto, né? Por exemplo, fazer só o contorno com a Pen Tool, aí você colocar fecha, né, o shape, escreve um poema dentro. Então, nossa, tem a criatividade mesmo que manda. Então, até a próxima aula.